Aproveitando esse feriadão, né, que você está em casa, né, para a gente poder levar para você assuntos que são de extrema relevância, eu queria falar um pouco dessa questão nossa da longevidade, né? Porque hoje, talvez, você fale, por que eu vou pensar na forma como eu vou fazer uma casa, na forma como eu vou construir, se eu preciso reformar algo para daqui tantos anos, né? E a gente precisa sim pensar nisso, porque afinal, estamos falando da nossa vida, né? O ser humano vive muito mais hoje do que antigamente, então é importante sim que a gente pense em alguns detalhes. E é por isso que a gente quer bater esse papo hoje com um engenheiro, né? Quem melhor do que um engenheiro para falar isso pra gente? E além de engenheiro, ele também é escritor, o Norton Melo. Seja bem-vindo, Norton, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio estar aqui hoje com todos vocês. Com certeza. E agradeço a sensibilidade com relação ao tema de longevidade e das moradias assistidas para pessoas idosas. Com certeza, acho que é um tema importante porque, de fato, até estava brincando aqui no intervalo com o pessoal, porque eu falei assim, nossa, aqui em casa, se tivesse essas almofadas aqui lá na minha casa verdadeira, que aqui é a minha segunda casa, né, estaria tudo espalhado, porque lá em casa tem criança. Né? Então, a gente pensa no que a gente vai comprar em casa para as crianças. Só que a gente esquece, às vezes, de projetar para o futuro, porque acha, está muito longe, o que eu preciso pensar? E a gente não tem muita ideia qual é o impacto real. Então, estou curiosa para saber a tua posição de engenheiro, né? O que a gente precisa olhar numa casa em termos gerais que são importantes durante a velhice? Primeiro ponto, primeiro aspecto, são as armadilhas que a gente coloca nas casas, né? Nós mesmos acabamos colocando tapetes, que podem justamente provocar uma queda, móveis que são de difícil remoção, de difícil acesso para limpeza, armários muito altos ou muito baixos, né? A pessoa se abaixa e quando se levanta pode ter uma hipotensão e desmaiar. Subitamente. Olha só. Ou ela sobe num banquinho, numa escada, para pegar alguma coisa no alto de uma prateleira. Acontece, hein? E acaba se desequilibrando e caindo. Então, os pisos são muito escorregadios em algumas residências, né, como as cerâmicas, os porcelanatos. São lindos, mas eles podem provocar acidentes também. E a arquitetura e a engenharia ainda está muito longe de preparar essas residências para a longevidade. E esse é o foco dos nossos estudos, né? E esse é o foco das nossas preocupações. E você chamou bem a atenção, né? Tudo faz parte de um planejamento de longevidade. A quem eu quero que pertença o meu destino no futuro? A mim mesmo? Ou eu vou delegar isso a um filho, a um amigo, a minha esposa, ao meu marido? Tá? Então isso é muito importante, porque fatalmente, se tudo der certo, e essa é a boa notícia, sim. estamos vivendo mais, né? Estamos tendo mais acesso a saneamento, a educação, a medicamentos, a tratamentos, né? E isso faz com que a gente viva mais e melhor. Mas a gente tem que ter essa dose de planejamento para não deixar as outras pessoas que nos cercam com uma responsabilidade que sequer elas querem assumir, né? De verdade. É uma responsabilidade muito grande para qualquer pessoa assumir o destino de qualquer um que seja. É interessante você falando isso, já começa a vir algumas imagens na minha mente, porque você mencionou o piso, por exemplo, né? Imagina se tiver que trocar o piso de uma casa inteira, então requer um planejamento, ou de alguns locais da casa. Fiquei pensando escadas dentro de casa também, porque eu tenho escada, e até eu lembrei da história de quando eu comprei essa casa. O senhor que estava vendendo, ele estava saindo, não era de muita idade, mas ele já tinha uma certa idade, ele tinha feito uma cirurgia no joelho e fazia 1 ano que ele não conseguia recuperar o joelho por causa da escada. Né? Então eu já fiquei pensando, a gente vai comprar essa casa hoje, mas em algum momento no futuro, ou a gente vai ter que colocar um elevador e tem um lugar para elevador lá, ou a gente vai ter que vender essa casa, porque tem determinadas coisas que não tem como mudar, né? É o exemplo típico, né? Você não precisa ser uma pessoa idosa para quebrar a perna e ter uma dificuldade de um desnível, né? De uma escada, por exemplo, ou um simples degrau entre uma sala e outra. Né? Então, na década de 80 e 90, se projetavam muitos prédios e muitas casas
com a sala em outro nível. Eu lembro dessas casas, Então, e isso acaba dificultando, né? Pode cair, né? E aí eu te digo, mesmo você que tem criança em casa, Sim. a escada é uma preocupação, né? Assim como na velhice, né? Na longevidade. Realmente essa é uma preocupação. Mas a boa notícia que eu venho trazer para todos nós aqui é que nós tínhamos uma memória afetiva muito ruim relacionada às moradias para idosos, né? Os asilos, né? Que muito se lembravam, eram muito similares a manicômios, aos presídios até. Então, hoje, por exemplo, a maioria dessas instituições, a gente não sabe o que acontece atrás dos muros. O que esses idosos estão fazendo, como eles estão sendo tratados. E isso faz com que os idosos tenham medo, né, do abandono, medo de serem maltratados, de não serem alimentados corretamente, né? A boa notícia que eu trago é o seguinte: isso tudo pode ser muito mais divertido, alegrador, acolhedor, inclusivo, e inclusive, né, manter as habilidades físicas e cognitivas e sociais da pessoa idosa e ampliar essas habilidades. Por que não? Você sempre sonhou, por exemplo, em tocar um novo instrumento ou em fazer estudar uma língua, né? Por que não criar essas novas habilidades, né? Então, esses fatores hoje são possíveis à medida que nós projetamos e construímos instituições que sejam voltadas para essas novas habilidades. Certo. Eu vou te dar um exemplo. O videogame Super Mario 64, por exemplo, faz com que aumente o hipocampo cerebral da pessoa idosa. O aumento do hipocampo está relacionado a doenças de Alzheimer, por exemplo, das demências. De memória então, também. Então, quando a gente envelhece, o nosso hipocampo diminui de volume. Mas quando nós estimulamos essas atividades, eles aumentam. Então se veja como muda a forma de projetar e de construir. Olha só. Eu tenho que projetar agora uma sala de videogame para os meus residentes, por exemplo. Né? É verdade. Interessante. Tem que trocar, tem que tirar as crianças do videogame e colocar os idosos, né? Pelo jeito tá meio invertida a coisa. Exatamente. Norton, deixa eu te perguntar, acho que algo que a maioria das pessoas pensa quando pensa na velhice é com relação a banheiros, né? Porque, enfim, tem o piso que é escorregadio, tem a água, tem... Enfim, que adaptações que seriam necessárias para ter segurança dentro de casa? Olha, você não precisa retirar o piso para colocar um piso mais adequado. Você coloca nada emborrachado, nada disso. Mas existe, acho, né? Não, então, você tem os pisos vinílicos que podem ser colocados sobre os pisos cerâmicos. Que daí você só coloca, não precisa quebrar nada. Não precisa quebrar nada. Legal. Então, isso é um fator super positivo. Agora, a maior dificuldade é com relação à largura das portas. Mesmo a pessoa que caminha, né, e precisa de auxílio de alguém do lado para auxiliar, um cuidador, não consegue passar pela porta duas pessoas ao mesmo tempo. Se precisar um auxílio, alguma coisa. A pessoa com andador ou com cadeira de rodas. Então, é preciso que as portas sejam projetadas um pouco mais largas. Qual que é a medida? No mínimo 90 centímetros. 90 centímetros, tá. O ideal seria 1 metro, 1,10 m, tá? É preciso que sejam colocadas barras nos banheiros, né, para auxiliar a se levantar e assentar. Tem um tipo de vaso que no Japão se utiliza muito, que é um assento sanitário, né, para colocar no vaso, que ele já tem a ducha higiênica e já tem o ar que faz a secagem. Já vi, então, só que ele é bem caro aqui no Brasil, né? Ainda, infelizmente. Ele ainda não é muito acessível. Infelizmente ainda não é tão acessível, mas ele dá uma dignidade para a pessoa incomparável. Porque não tem nada mais constrangedor do que a outra pessoa fazer a sua higiene íntima. Sim. Então são tecnologias assistivas que a gente coloca dentro das residências que fazem com que a pessoa idosa tenha mais independência, se sinta mais acolhida dentro daquele ambiente, né? E possa estimular essas habilidades e ter uma velhice o mais saudável quanto o tempo permitir. Eu acho que tudo é uma questão mesmo de planejamento, né? Se você coloca tudo na ponta do lápis e projeta para a sua vida daqui a alguns anos, quer dizer, o tempo ele se dissolve muito bem, né?
com relação à parte financeira, dá para planejar bem, né? Você tocou num ponto fundamental. As pessoas querem ficar em casa, nas suas próprias casas. E é interessante que você tenha um envelhecimento no seu próprio local. Sim. No entanto, chega num determinado ponto que as moradias assistidas acabam sendo uma solução, né? Uma solução importante, inclusive. As pessoas têm uma ideia de que custa muito caro, tá? Sim. Mas, porque normalmente contrata-se cuidadores, né, que fora do regime trabalhista. Então, contrata um único cuidador, né, com um folguista só no final de semana, fora do regime trabalhista e, isso é mais barato. Não, não é. Você está correndo um risco legal, inclusive, né? Se você colocar que na moradia assistida você tem vários cuidadores, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que você tem fisioterapeuta, que você tem terapeuta ocupacional. Se você colocar tudo isso na ponta do lápis, vai sair barato, né? É muito mais barato do que você contratar todos esses profissionais. Uma equipe, né? Uma equipe individualmente. Com certeza. Então, é de se avaliar essa situação. Essas edificações estão sendo cada vez mais acessíveis economicamente, né? E o nosso papel enquanto engenheiro, enquanto arquiteto nesse planejamento, nesses projetos, é justamente criar novos modelos de moradia para que aquela nossa memória afetiva se transforme numa memória de desejo, inspiracional, né? Aspiracional. Que nós tenhamos o desejo de nos mudarmos para aquele ambiente, que lá nós vamos ser melhor assistidos, melhor cuidados, né? E teremos condições de desenvolver novas habilidades sociais, físicas, cognitivas e tudo legal. mais. Vou dar uma ideia para os engenheiros, para o CREA, para pensar, porque a gente não tem plano funerário, que a gente não tem que se planejar para esse momento. Deveria ter um plano para a gente se planejar também para a velhice nesse sentido. Vou fazer o quê? Vai ser uma casa de repouso? Vai ser uma reforma na minha casa? Interessante, hein? Leva para o CREA lá, Norton. Então, você sabe que você tocou num assunto muito, muito importante também, porque nós, engenheiros e arquitetos, não temos nenhuma disciplina no curso de Engenharia e Arquitetura, no curso de graduação, que trate de saúde e bem-estar. Lá. Que trate de edificações hospitalares, de clínicas, de hospitais, né? De indústrias médicas, de indústrias farmacêuticas. Então, como que surgem os hospitais de campanha numa pandemia? Como que eu consigo levar essa tecnologia, esse conhecimento para quem mais precisa? Se eu não tive isso na minha graduação, na minha faculdade. Pela experiência de vida, né? É pela experiência. Pela curiosidade. Infelizmente, são os cursos de pós-graduação, que nem todos fazem, né? Ou pela experiência de vários projetos, né? E aí te traz essa bagagem. Sim. Norton, você além de engenheiro é escritor, né? E eu estou vendo um livro aí na sua mão. É o seu livro ou não? Sim, eu trouxe aqui um exemplar para presenteá-lo, claro, é seu. Senior Living, que é justamente o conceito de envelhecer bem, né? Olha lá. A capa já dá vontade, né? De querer ir para esse lugar aqui, ó. Então, é um lugar que estimula, né, ali, as pessoas e a convivência, né? E aqui você fala de empreendedorismo, de empreendimentos e... Sim, é bem técnico, ele é para não engenheiros também. Não, ele não ele é um estímulo para quem quer empreender nessa área. Legal. Para quem quer construir, né, empreendimentos voltados à longevidade. Olha que legal. Deixa eu só mostrar aqui, ó. É um apanhado de 8 anos de pesquisa, né, fez parte da minha tese de doutorado nos Estados Unidos. E ele traz, inclusive, outros aspectos que orbitam esse universo da longevidade. Como, por exemplo, quem é que toma essa decisão do idoso sair da sua casa e ir para uma moradia assistida? É o próprio idoso? É o seu filho, sua filha? É o médico? É o cônjuge? Como que se dá esse trauma dessa mudança, né? E como abordar isso de uma forma sensível, uma forma que seja mais... calma, uma transição dolorosa, menos vamos dizer, dolorosa, né? Sem causar uma tempestade em copo d'água, vamos dizer assim, uma preocupação desnecessária. Papai não quer sair de casa de jeito nenhum. Não, é porque ele não conhece outras quem formas. quer ser tirado da sua casa? Vamos ser sinceros, né? Exato. De não poder escolher isso. Então, realmente, é interessante esse ponto que você falou, né? De olhar a engenharia junto com a saúde, é importante. Engenharia afetiva.
Eu acho que é isso, acho que é isso que falta um pouco para nós. Título de outro livro, né? Pode ser. Norton, você tem um site que é o Boing Projetos, né? Bioeng Projetos. Mas vai aparecer para você aí na sua tela. Muito obrigada, viu, por tirar as nossas dúvidas aqui. Gostei do nosso bate-papo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Estou sempre à disposição para trabalhar esses temas de saúde e bem-estar dentro da engenharia e arquitetura. Obrigada.